Filme novinho na Netflix, sob direção da Maggie Gyllenhaal, livro não tão novo assim, da Helena Ferrante. A Filha Perdida é um livro que me faz interrogar uma série de coisas, especialmente pelo fato de eu estudar literatura escrita por mulheres. Então queria levar vocês também a interrogarem duas coisas que eu fico pensando em relação a essa história, tanto ao livro quanto em relação ao filme. Quando você lê livros escritos por mulheres, você faz isso por qual razão? E quando você encontra livros escritos por mulheres, você tem alguma impressão de diferença de abordagem de temas, de escrita, de modo de construção das personagens? Para muita gente, sim, para muita gente tem diferença. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Se você está chegando por aqui agora, já sabe, se inscreva, curta o vídeo, ative as notificações, compartilhe com quem você puder, sempre ajuda muito para canais aí que estão falando de literatura aqui no YouTube. Não sei se vocês conhecem ou filme ou livro, deixa aqui nos comentários se você já assistiu, se você já leu, mas se você já leu outras coisas da Helena Ferrante, mas recentemente eu vi que saiu o filme A Filha Perdida, e aí eu fui ler o livro antes de assistir o filme e fiquei apaixonadíssima pela história. Eu li em 2 dias, assim, geralmente eu demoro lendo, mas A Filha Perdida eu li muito rápido, aí de um dia pro outro já tinha terminado e já estava aí assistindo o filme, e é uma história que me prendeu demais, mas mais do que me prender, foi uma história que me fez interrogar uma série de coisas relacionadas à escrita de mulheres, a obras que contemplem protagonistas mulheres, justamente porque eu fiquei pensando aí em relação a temáticas, o que a gente pode dizer que é uma obra feminina, como muitos vão classificar, o que é um livro feminino, para além de ser um livro escrito por mulheres. A gente tem temáticas diferentes, a gente tem modos de construir essas personagens de modo diferente, a gente tem um jeito de escrever diferente, uma linguagem diferente. Muita gente defende muito veementemente que sim, e aí eu fico pensando sobre isso quando eu leio A Filha Perdida da Helena Ferrante, porque ela vai passar aí por diversos desses temas que são comumente relacionados ao universo das mulheres, como a questão da gravidez, da criação de filhos, do trabalho, da conciliação trabalho doméstico e trabalho fora de casa, da violência sexual, violência de gênero, enfim, tudo isso vai sendo abordado aqui, mas de uma maneira que, pelo menos para mim, faz com que essa questão do rótulo escape muito em relação a essa autora. A gente não fica preso nisso, a gente não dá para ficar preso nisso quando a gente está lendo Helena Ferrante por uma série de razões. Eu gosto muito de analisar a estrutura narrativa para além da temática e para além do modo como a obra é construída. Eu gosto muito de analisar a estrutura narrativa em si e eu me encanto especialmente pelos narradores. Então quando a gente tem um narrador diferente aí, que foge da estrutura, eu gosto demais, e a Helena Ferrante entrega isso pra gente em A Filha Perdida. Por quê? A gente tem uma protagonista, a Lena, uma mulher de 48 anos, professora universitária, que tem 2 filhas já adultas, separada, ela é divorciada, e aí essa professora universitária de 48 anos um dia vai tirar umas férias longas numa praia. E aí a gente tem uma coisa muito maravilhosa que a voz narrativa vai entregando pra gente, vai construindo pra gente, que é o fato dela meio que construir 2 histórias em paralelo. Isso porque essa professora que tá lá passando as férias, usa essas férias para rememorar a sua própria vida, para pensar sobre si, para pensar sobre a relação conturbada que ela tem com as filhas, para pensar sobre a relação conturbada que ela tem com ela mesma em diversos aspectos. Mas acontece uma coisa que é muito interessante para pensar essa figura da narradora, que é o fato de que de repente chega uma família muito caótica nessa praia que ela tá, então a gente tem uma divisão ali que é muito evidente. Então ela tá ali num ambiente muito calmo, numa praia vazia, razoavelmente vazia, daqui a pouco chega uma família toda bagunceira, falando muito alto, falando besteira, brigando. Então essa família enorme chega e ela começa ali na função de espectadora, fica vendo os movimentos dessa família. Então ela vai vendo os pequenos conflitos, ela vai vendo as relações, ela vai vendo as relações de poder que tem dentro dessa família, e ela observa e conta pra gente. Então essa narradora ela vai entregando pra gente 2 histórias, uma que é essa sobre a qual ela tem pleno domínio, que é a história dela, e essa a respeito do qual ela própria conhece pouco, como se ela fosse uma narradora distante ali,
né, uma observadora distante, e a gente acaba se tornando também esse observador distante, porque a gente é como se a gente estivesse ali também na praia, observando essa família e todos os movimentos dessa família, a partir dessas duas histórias, então, da Lena, da narradora protagonista, e dessa família que chega ali, com a qual ela vai se aproximando conforme vai passando o tempo. Então temos duas histórias aí que o livro vai entregando pra gente. Antes de assistir o filme, os comentários que eu mais ouvi foi que o filme era muito fiel em relação à história, e realmente é, assim, eu fiquei muito chocada com o quanto o filme representa de forma muito fiel todos esses movimentos, todas as cenas. Então a gente tem vários momentos importantes para o livro e que parecem muito banais, assim, mas que no filme é representado de forma muito poética e de forma muito verdadeira e honesta ali. Então, se você não lê o livro e não pretende ler por agora, vale muito a pena assistir o filme. Lena é, então, essa mulher madura, essa professora universitária, que de repente as filhas dela, já adultas, resolveram mudar de país, foram morar com o pai, e ela fica então sozinha, e essa solidão não representa de fato para ela uma coisa ruim, uma coisa negativa. Ela se sente, aliás, muito feliz, como se finalmente ela tivesse se livrado de um peso, que é o peso de ter que ficar cuidando das filhas já adultas. Então, ela vai passar, né, por essa vida dela, vai mostrar pra gente essa vida dela, a respeito do fato de que ela teve que meio que sempre viver em função das filhas, mesmo as filhas dela já adultas, e ali então, com as filhas dela finalmente morando com o pai, finalmente ela se sente muito livre para fazer o que ela quer. Ela vai então passar as férias na praia, e como toda professora que vai passar férias, ela leva livros, cadernos, materiais para estudo, ela leva uma série de coisas ali para fazer companhia para ela ao longo desse período que ela tá ali. O que ela quer então é justamente ficar sozinha. Ela muda de lugar para ficar sozinha e para ficar focada nas coisas que sejam dela e que sejam os objetivos dela. Até a chegada dessa família aí, que vai promover uma movimentação bastante importante nas férias calmas que a Lena estava tendo até então. No meio dessa família, que deixa a Lena encantada logo de cara, assim, a gente vai ter uma mulher jovem, que é a Nina, e que chama a atenção da Lena de um modo muito forte e imediato, assim. Ela fica muito curiosa pela mulher, pelo que a mulher tá fazendo, com quem que ela conversa, com quem que ela tem afeto, quem que a gente percebe que ela não gosta. Então ela fica muito encantada pela Nina, justamente porque essa menina parece, essa mulher, né, parece muito com as filhas dela. Então ela fica meio que fascinada por ela e fica observando ali de longe o que ela tá fazendo, onde que ela vai, o que ela faz, como que ela conversa com a filha, e ela fica muito absorta ali acompanhando os movimentos dessa mulher. Por uma série de razões, a vida das duas vai se aproximando, a Lena meio que vai impelindo uma aproximação, ela vai meio que conduzindo uma aproximação, porque ela quer ter contato com a Nina, ela quer conversar, ela quer ter uma relação com a Nina por alguma razão. E a partir do momento que isso vai acontecendo, a vida de uma assim vai influenciando na vida da outra. Claro que a Lena, ela quer promover mais influências do que ela está conseguindo, e ela quer de fato promover algum impacto no modo como a Nina pensa em relação a ela, no que a Nina pensa dela, no que a Nina acha dela. Então ela tem muito esse desejo, e ao passo que essas duas histórias vão se aproximando, isso vai deixando a Lena completamente absorta. Conforme ela vai se aproximando dessa família, a gente também vai podendo conhecer muito mais assim, em relação a ela, assim, justamente porque quanto mais ela mergulha na história daquela família, mais ela vai inserindo, a voz narrativa vai inserindo digressões, e a gente vai podendo conhecer mais da história da própria Lena. Então no começo a gente sabe que ela é uma mulher madura, divorciada, com duas filhas adultas, professora universitária, então a gente fica durante boa parte da narrativa com isso assim de informação. Mas conforme o tempo vai passando e ela vai então se aproximando da Nina, ela vai deixando coisas evidentes pra gente que são importantes pra gente conhecer dela ali. Ela vai contando em relação ao fato de que ela tem uma relação muito complicada com as filhas, então ela era uma pesquisadora, engravidou muito nova, e enquanto ela engravidou, o marido dela foi seguindo a vida normalmente, ela ficava sozinha com as crianças, depois ela engravidou de novo, então ela fica muito nova, presa em casa com duas meninas, e conforme ela vai passando esse tempo ali com essas duas crianças, ela vai surtando de fato. Então ela começa a viver aquele universo, de repente ela tem uma oportunidade de fazer uma apresentação de trabalho num país fora do dela, e isso vai movimentar ela de forma muito significativa, porque ela vai ver que
finalmente ela tem uma relevância ali enquanto pesquisadora, enquanto uma profissional para além do espaço doméstico. Isso vai fazer com que ela passe a se relacionar de forma muito complicada com as filhas. Então as coisas que ela fazia muito naturalmente antes, ainda que muito cansada, ainda que sofrendo, ainda que chorando, ainda que fazendo uma série de coisas erradas, a partir daquele momento ela meio que não consegue mais, e aí ela começa a responder com certa violência quando as filhas fazem alguma coisa. Ela começa a ter algumas atitudes das quais ela se envergonha, e aí isso vai sendo um peso tão grande para ela, porque aí ela percebe que ela não tá dando um afeto que as filhas merecem, ao mesmo tempo que ela não tá conseguindo se permitir estar naquele lugar como ela deveria, para poder dar a educação que ela considerava necessária para as filhas dela. E aí de repente isso vai se tornando um peso tão grande para ela que ela surta e some e larga as duas filhas com o ex-marido, e vai então para poder construir sua vida de professora, para poder construir sua vida de pesquisadora. Claro que todo mundo vai repreender ela, todo mundo vai julgar ela, ainda que nem todo mundo fale na cara dela, mas ela sente esse olhar de julgamento, e ela sente as pessoas pensando coisas a respeito das decisões dela. Ela passa então 3 anos afastada das filhas, das duas filhas pequenas. De repente, então ela percebe que ela saiu, que ela pesquisou, que ela fez, mas que o que ela quer de fato é estar presente na criação das filhas e participar da criação das filhas. E aí a gente tem algo que vai ser muito interessante, é o fato de que quando ela volta, essa rasura, esse momento, ele vai ficar sempre marcado na formação, tanto das filhas, como no modo como ela se relaciona com as filhas. Então, ela consegue enxergar os defeitos das filhas de forma muito clara, e ela pensa sobre isso de forma muito clara ao longo da narrativa. Ela pensa sobre a menina que é egoísta, sobre a menina que só fala dela, sobre a filha que tem lá preocupações bobas, sobre a filha que deixa a amiga fazer ela de besta. Então ela olha assim e ela julga sem poupar palavras, ou pelo menos sem poupar ali no pensamento dela, o modo como às vezes ela enxerga muito negativamente as filhas dela. Ao mesmo tempo, ela tem uma relação muito sincera com todos esses erros que ela foi cometendo ao longo da vida, assim. Então ela vai pensando em relação a isso, e ela vai deixando a gente perceber que ela sabe que ela fez uma série de coisas erradas, mas ao mesmo tempo, essas coisas que ela fez, ela entende que foram necessárias para ela poder voltar atrás e enxergar as coisas de uma outra maneira. E ela não tem um tom de desculpa, ou um tom que às vezes a gente encontra muito aí na literatura contemporânea, como se as pessoas que fazem coisas erradas estivessem constantemente pedindo desculpas, como se isso não fosse necessariamente a marca da humanidade, ou a marca do que transforma a gente aí em pessoas que erram e que acertam. Ela julga, então, de modo muito honesto toda a sua trajetória e a trajetória das filhas. Tem uma coisa que me deixa muito curiosa aí nesse livro, que é o fato de que ela precisa meio que se justificar, tanto para as filhas quanto para os outros, em alguns momentos, por que ela teve que deixar as filhas. Mas a gente também percebe que antes dela sumir, o pai das crianças também era muito ausente. E quando ela volta, o pai dela some. Então esse sumiço dela ali teve um intervalo de 3 anos, mas nos outros tempos, nos outros momentos que ela esteve ali inteira. Enquanto que esse homem, esse sujeito, ele some quando ele quer e quando ele deseja, sem precisar dar muita satisfação. Inclusive a relação que as meninas têm com o pai não é nada conturbada comparada à relação que ela tem com a mãe. Assim, é como se elas estivessem sempre marcadas por esse intervalo de ausência da mãe, mas não necessariamente marcadas por esse intervalo da ausência do pai. Vamos voltar naquelas perguntas lá do início, que é: por que a gente lê literatura escrita por mulheres, pensando nisso especificamente? Então, quando eu vou escolher um título, eu penso sobre é escrito por homem, é escrito por mulher, e isso meio que direciona ali em algum momento a minha escolha. E quando eu escolho essa literatura escrita por mulheres, se eu fico meio que procurando temas ou uma abordagem que seja necessariamente relacionada ao universo das mulheres. Por que eu pergunto isso? Por que isso me fez ficar pensando? Justamente porque o livro da Helena Ferrante, ele tem todos esses temas relacionados ao universo das mulheres, a questão da gravidez, da criação das filhas, da relação com o mundo do trabalho e tudo mais, mas ao mesmo tempo não é sobre isso necessariamente que a obra fala. A gente percebe que esse não é o foco. Tudo isso ele vai sendo motivo para essa narradora, para essa personagem construir um profundo autoconhecimento de si. Então, conforme ela vai contando sobre as suas filhas, ela está contando sobre si.
conforme ela vai falando sobre os seus dilemas com os outros, ela tá falando necessariamente de si. Então é uma obra que vai mostrando pra gente essa personagem extremamente intensa, que tá pensando ali o tempo inteiro sobre quem ela é de fato, sobre como que ela se constrói de fato. Então até nesse momento que ela some da vida das filhas, e nesse tempo ela fica dilacerada, em determinado momento ela fala, é como se meus pedaços estivessem caindo no chão, e quando ela decide voltar, isso foi importante até para ela ser uma mãe melhor para essas filhas. Então quando ela sai, quando ela volta, ela entende que não, aqui é o meu lugar de fato, enquanto que para o homem, para o marido dela, não necessariamente isso tenha sido um grande problema. Então é uma obra que foge disso, de abordar exclusivamente isso, ou colocar essas temáticas como coisas prioritárias. E isso é uma coisa que me faz me interrogar enquanto leitora e que busca aí livros escritos por mulheres, justamente porque, especialmente na literatura contemporânea, aí, a gente vai ver muitas vezes a inserção dessas temáticas relacionadas ao universo das mulheres em livros escritos por mulheres, mas é como se muitas obras falassem só disso, assim. Essa obra não necessariamente se destaca por ter uma boa construção das personagens, por ter uma construção complexa das personagens, da voz narrativa, como essa narradora que conta duas histórias da Helena Ferrante. É como se a obra se sustentasse pela temática, e para mim a literatura vai muito além de ser sustentada pela temática. E em Helena Ferrante a gente vê que dá para fazer uma literatura de qualidade que abordem temas relacionados ao universo das mulheres, mas que não necessariamente se encerre nisso. E a gente tem um outro aspecto importante para falar sobre a Helena Ferrante, que é o fato de que é um pseudônimo. Então a gente tem aí uma escritora que acho que nunca apareceu, que dá sempre entrevistas por escrito, então qualquer um que consegue uma entrevista com a Helena Ferrante, essa entrevista vai ser por escrito, e é sempre mediada aí pelos editores, então essa escritora não aparece, e inclusive a gente não sabe se é uma escritora ou uma escritora, né, justamente porque ela tem um pseudônimo de mulher ali, né, quem assina é Helena Ferrante, mas a gente não sabe necessariamente se a pessoa de carne e osso que está por trás dessa obra é um homem ou uma mulher. E aí eu fui ler várias entrevistas de pessoas falando sobre a Helena Ferrante, de pessoas falando sobre a obra dela. Fui ler algumas matérias e as pessoas afirmam, né, os jornalistas vão afirmar, os estudiosos vão afirmar de forma muito veemente, assim, de não, tem que ser uma mulher que escreveu essa obra porque conhece com muita profundidade e sensibilidade esse universo da mulher ali. Então é como se, para eu poder falar disso necessariamente, eu tivesse que ter nascido mulher. E a Helena Ferrante, enquanto pseudônimo, deixa essa dúvida, assim, será que realmente é uma escritora ou será que é um escritor? E não tem como a gente saber até ela resolver botar a cara aí nas entrevistas. Finalizando a nossa discussão da obra, então a gente tem um final, uma outra coisa que é muito genial, que é um final que fica meio em aberto ali. Eu não vou contar o final para não dar todos os spoilers do livro, mas a gente tem um final que fica em aberto e que isso também é muito curioso, porque a gente fica com essa sensação de o que aconteceu de fato, o que aconteceu com essa mulher de fato, e isso é muito bem construído ali na obra da Helena Ferrante. E novamente falando do filme, o filme faz isso muito bem, faz muito igual, e tem um respeito muito profundo ali com a história, ainda que a gente saiba que às vezes os filmes contem a história um pouco diferente, por se tratar de uma outra construção de linguagem, uma outra construção de cenas. Em A Filha Perdida, a versão filme, a gente consegue ter isso aí de modo muito fiel ao livro literário. Gente, é isso, eu espero muito que vocês conheçam A Filha Perdida. Se você não pretende ler o livro, assista o filme que já vale muito a pena. É isso, até mais!